Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Ana Vasconcelos. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 7º ano de matemática, texto 8 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o conto, um dos mais tradicionais e lidos na atualidade. Ele pode ser definido como uma narrativa curta e com um único conflito. Traz como principal característica a presença dos elementos tradicionais da narrativa, personagens, tempo, espaço e enredo, em suas formas concisas. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nas sequências didáticas são EF07MA21, EF07MA22 e o descritor é o D11. As habilidades referem ao reconhecimento e construção de figuras obtidas por simetria de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros, e a construção de circunferências utilizando o compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes. O descritor se refere ao reconhecimento do ciclo circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, eu investigo o texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente dicionários. Esse material será utilizado para possibilitar aos alunos consultarem o significado de determinadas palavras. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões de 1 a 5. Durante esse momento, observem quais os alunos expressam suas opiniões espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. Aproveitem para observar o nível de argumentação que eles utilizam para explanar as respostas. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais com fluência e entonação adequada. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Após a leitura, apresente o conteúdo aos alunos através das sugestões e orientações para o planejamento. Ao final da explicação, certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 7 é em duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como elas serão compostas. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com o colega, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Durante o compartilhamento das respostas, certifique-se de que compreenderam o conteúdo. Caso seja necessário, faça intervenções coletivas e ou individuais. Ao convidarem um dos alunos para realizar a leitura do texto, destaquem que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, promove o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora.
Aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora do aluno que fará a leitura. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 8. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático. O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Explorar Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Explorar Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente uma cópia da imagem do desenho do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma demonstração prática e favorecer a compreensão do conteúdo que será abordado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Após a leitura compartilhada do texto do quadro Quer Saber Mais, apresente o conteúdo aos alunos utilizando a imagem do desenho do homem vitruviano de Leonardo da Vinci e amplie os conhecimentos sobre o assunto. Ao final da explicação, certifiquem-se de que compreenderam. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 1 e 2. Como a proposta para a resolução das questões de 3, 4 e 5 é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Explorar Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequadas. E certifiquem-se de que os alunos estão acompanhando. Em seguida, apresentem o conteúdo abordado aos alunos através das sugestões e orientações para o planejamento. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. As hipóteses de respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva da questão 1 possibilitará que vocês observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentive aqueles que não o fizerem. Como a proposta para a resolução das questões de 2 e 3 é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se que compreenderam o conteúdo abordado. Caso seja necessário, faça intervenções coletivas e ou individuais. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 4 e 5. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Professoras e professores, solicitem aos alunos que providenciem para a próxima aula um compasso. Vamos agora para a proposta de atividade 4.
Atividade 4 é explorar matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Propõe uma leitura compartilhada do texto do quadro Quer Saber Mais. Orientem os alunos que participarão desse momento a lerem com fluência e entonação adequadas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 1. Como a proposta para a resolução das questões 2, 3 e 4 é individual, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções que julgarem necessárias. Durante o compartilhamento das respostas, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. A convidarem alguns alunos para realizar a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, destaquem que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, promove o gosto pela leitura, refina a oratória, a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora dos alunos que farão a leitura. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias durante a realização da proposta da questão 2. Como a proposta para a resolução das questões 3 e 4 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo. Caso seja necessário, façam intervenções coletivas e ou individuais. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Observem a autonomia dos alunos durante a resolução das questões e certifiquem-se de que eles compreenderam os conteúdos abordados. Caso seja necessário, façam intervenções coletivas e ou individuais. Convidem os alunos a se voluntariarem espontaneamente para demonstrarem no quadro como chegaram às respostas. Caso isso não ocorra, indiquem aqueles que participarão. Esclareça que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Professoras e professores, a proposta de atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática.
Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 8. Até o próximo vídeo.